Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Justiça e misericórdia. O Natal está chegando. Na moda do boicote, estou definitivamente boicotando o Papai Noel, esse senhor idoso que rege sua vida segundo a meritocracia. Nunca ouviu falar de misericórdia, não? Postei hoje no meu Facebook. Sobre essa mesma linha de pensamento, fica difícil ser coerente num mundo de injustiças. Uns, para não serem punidos, atacam ferozmente outros a fim de desviar a atenção e manipular o povo segundo seu bel prazer. O sujo falando do mal lavado. E isso se aplica não somente aos políticos brasileiros, mas até mesmo ao povo brasileiro que, em suas mazelas e pequenas corrupções do dia a dia, ainda se ergue para exigir justiça e punição àqueles que eles mesmos elegeram para os governar. Em outra instância, sob o lema da justiça, decide-se atacar um povo destituído de condições de defesa num emaranhado político, econômico e ideológico. E num ângulo bem mais próximo de nossa experiência diária, há aquelas situações em que nos deparamos com uma busca desenfreada por fazer tudo certinho, medir palmo a palmo os gastos e despesas, sem deixar nada de fora, no âmago por ser justo e correto. E nesse meio tempo, atropelamos quem nos surja pelo caminho com nossa integridade, a fim de não nos desviarmos das leis que impusemos a todos os que nos cercam. São lágrimas que ignoramos, mãos estendidas que não cabem em nossa justiça, um peso que devemos colocar sobre todos, sem ao menos perceber a distinta condição de cada pessoa. Não, nesse mundo cão não há esperança para a misericórdia. Não há nenhum espaço para ela. Não vivemos numa democracia, nem lutamos por coisa alguma além de uma vil e cruel meritocracia. Será que seria o caso de começarmos por medirmos a nós mesmos, se não vivemos recompensando somente os fortes, os esforçados, aqueles que atendem às nossas expectativas? Será que não seria o caso de olharmos o outro nos olhos antes de batermos o martelo da justiça, determinando um peso igual a todos que, tragicamente, virá a massacrar alguns? Será que não seria o caso de desmontarmos nossos sistemas de justiça, recompensa e punição, pararmos de dar nome aos bois e analisarmos a vida humana acima desses sistemas políticos e econômicos? É claro que escrevo e falo segundo o filtro da minha própria corrupção que em mim habita. Porém, eu não posso me calar quando a ânsia por misericórdia e graça gritam em cada alma humana nesses dias tão cruéis. É difícil ao ser humano aceitar a misericórdia, já que para isso é necessário se desarmar, se despir de suas ideologias e justificações, trazer o outro que o desafia no mesmo patamar para ouvi-lo, atender suas necessidades e promover a reconciliação. Ideias como estas são por demais subversivas, já que não premiam o esforçado, o mais forte, nem o mais justo. Isso ataca nossos brios e nos coloca a todos no mesmo nível, sob a mesma condição. Utopia? E mesmo em situações concretas, como o iminente bombardeio em algum lugar, o processo de corrupção e injustiça sobre
os políticos ao nosso redor, ou nossas decisões e ações do dia a dia, não é fácil delimitar onde exercer justiça com misericórdia e onde desconstruir para construir novamente. A maior dificuldade em tudo isso é enxergar além dos rótulos, das ideologias, dos sistemas políticos e econômicos que já estão incrustados em nossa pele, em nosso sangue e em nossa história. O pensamento que é regido desde a infância pela meritocracia dificilmente sairá ileso caso decida fugir das linhas que limitam sua justiça própria. Essa reflexão foi escrita em dezembro de 2015, com algumas alterações e atualizações que eu fiz em 2021 para esse podcast. Mas a reflexão original é parte integrante do meu e-book intitulado Pedaços de Humanidade, publicado em formato Kindle pela Amazon. Você pode adquirir o seu exemplar do e-book através do link que está na descrição desse episódio. Ao falar sobre justiça e misericórdia em época de fim de ano, em que muitos celebram festas, seja Kwanzaa, seja Hanukkah, seja Natal, seja apenas o feriado e uma pausa nos trabalhos, seja um descanso necessário e uma recuperação de forças de tudo que nos aconteceu nesse ano. Independente do que você esteja celebrando ou não, apesar das perdas e das tristezas e de tudo que pode ter se acometido a você, nessa reflexão de fim de ano, eu tento trazer algo a respeito do que é justiça e do que é misericórdia, e do quanto ainda somos pautados pelo que entendemos por justiça, claro, com nossa própria referência, nossas próprias bases de entendimento sobre o que isso significa, e da necessidade da misericórdia. E eu não posso deixar de lado que tudo isso gira em torno das estruturas de poder. Todo tipo de desigualdade, todo tipo de preconceito e privilégio é delimitado pelo poder. Não se trata de apenas cor da pele ou apenas o quanto uma pessoa ganha ou quanto ela merece ganhar. A gente precisa refletir que todos nós estamos dentro de uma estrutura de poder que nós não vamos mudar, que nós não vamos simplesmente destruí-la por completo para que todos sejamos vistos e tratados igualmente. Mas é preciso que vejamos as cordas com as quais somos manipulados. É preciso que enxerguemos que aquilo que chamamos de justiça não passa de um filtro de poder que nos é imposto ou que impomos aos outros, dependendo da nossa posição no tabuleiro. No fim das contas, quem manda é quem delimita e referencia a justiça. E por isso, é em nome da justiça que se mata, que se rouba e que se destrói vidas. É por isso que em nome da justiça se desumaniza. É por isso que em nome da justiça nós destruímos onde vivemos. Nós acabamos com a natureza e com tudo que pode ter valor para a vida. Em nome da justiça somos capazes de botar fogo numa pessoa e apedrejá-la. Em nome da justiça somos capazes de destruir a reputação de alguém.
simplesmente porque nos achamos em posição para isso. Em nome da justiça, nos achamos no direito de espalhar notícias falsas ou notícias que simplesmente sem verificar as fontes, sem verificar a veracidade delas. E de maneira inconsequente, achamos justo nossa manifestação, independente se ela vai ter fundamento ou não. Será que em tempos em que damos uma parada, uma pausa, não é bom pensarmos sobre essa nossa referência de justiça e apelarmos para a misericórdia? Será que não é o caso de pensarmos que aquilo que precisamos ou que pedimos para nós mesmos seja a única coisa que a gente deva oferecer aos demais? Eu não sei. Eu não sei até que ponto vai o pensamento e a reflexão de cada um. Só sei que no fim de ano há muita dor, muito abuso, muita solidão, muita perda, muita lembrança de perda. E nessa época em que paramos para pensar nessas coisas, e que a maior parte das pessoas não tem o privilégio de estar num ambiente saudável, seguro, em que não é abusado, em que não é ignorado, em que não é maltratado. Nem todo mundo é aceito e acolhido no meio familiar ou nas pessoas que estão ao seu redor. E é nessa época que precisamos começar a pensar na nossa referência de justiça e no quanto deixamos de estender a mão e de olhar com um pouco mais de misericórdia para quem está ao redor, em vez de julgar as pessoas pelas suas condutas, pelas suas aparências. Escambau a 4. Eu quero aproveitar essa reflexão de fim de ano para trazer esses dois elementos à tona: justiça e misericórdia. Qual é a base que temos para o conceito disso em nossa mente e nosso coração? O que referencia-nos para entendermos o que é justiça? Qual é a base que seguimos para compreendermos o que é misericórdia? Será que essas bases não estão comprometidas por estruturas de poder e manipulação? Será que o que entendemos por justiça não é apenas o favorecimento dessas estruturas que oprimem e que matam diariamente? Será que o que entendemos por misericórdia não é uma atitude colonizadora, uma atitude de superioridade, de usar o outro para nos sentirmos mais bons, usar o outro para nos sentirmos mais caridosos? Como se fôssemos necessários? Será que a nossa noção de justiça e misericórdia não estão equivocadas, não estão sendo usadas para nos manter em posição de superioridade em relação às outras pessoas? Em posição de juízes uns dos outros? E enquanto nos matamos uns aos outros, aqueles que detêm o poder saem ilesos. E a isso nós chamamos de justiça, porque são eles que dão as cartas, porque eles são as peças mais importantes do tabuleiro. Nesse fim de ano, eu desejo de todo o coração
que na sua mesa não tenha nenhum dos seus abusadores. Que você se livre de todos eles. Que alguém próximo a você te estenda a mão. E que você mesmo possa estendê-la. Que sejamos livres das amarras. Que consigamos enxergar as cordas daqueles que nos manipulam, que nos usam nessa guerra ideológica, que nos impedem de enxergar o que determina os nossos conceitos de justiça. Que tudo o que aconteceu esse ano, as perdas, as dificuldades, as lutas, num momento de pausa a gente consiga parar e pesar. Eu não vejo e não consigo aceitar que tudo tenha sido um aprendizado. Nenhum abuso é aprendizado, nenhuma violência é aprendizado. Quem reforça essa ideia é tão cúmplice do abuso quanto aqueles que o cometem. Mas eu quero parar e respirar nesse tempo de pausa para pesar daqui para frente. Como a gente vai se lidar daqui para frente, para viver mais um dia. Para mais um dia a gente se levantar, respirar e tomar forças para seguir adiante. É para isso a reflexão. Não para aceitar tudo como um aprendizado, mas para nos fazer pensar e nos fazer buscar respostas e mais perguntas. Porque se a gente não aprender a questionar a realidade em que a gente vive, a gente vai simplesmente aceitar calado a morte, a dor e a violência. Eu agradeço de coração a todos os que nesses meses têm ouvido semanalmente, ou que de alguma maneira acabou vindo parar aqui ouvindo essa reflexão que eu comecei a fazer em 2015 e que alterei um pouco para trazer à tona numa época tão conturbada. Eu questiono não só o Papai Noel, eu questiono a todos os que, com uma positividade tóxica, tentam fazer com que as violências e os abusos tenham uma cara bonita. E mais uma vez eu repito que o meu grande desejo é que na sua mesa não esteja sentado nenhum abusador. Tenham boas festas e que a gente continue caminhando de misericórdia em misericórdia. Abraço, pessoal.